Bom dia, paz do Senhor Jesus, Deus te abençoe. Abra sua Bíblia, por gentileza, na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, nós vamos ler os versos 1 e 2. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade, a despeito e respeito. Amém? Versículo 2, repetindo: em favor dos reis, de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Aqui está uma ordem de Deus para nós orarmos por todas as autoridades. Nosso país hoje está iniciando um novo governo e, como cristãos, nós devemos orar e abençoar, independentemente se nós concordamos com as nossas autoridades ou não. A nossa obrigação como cristãos é de orar e abençoar. Eu te convido ao momento de oração pelo Brasil e pelo novo governo, em nome de Jesus. Querido Deus, querido Pai, cumprimos agora com a ordem do Senhor de orar por todos os homens, de orar em favor dos reis, de todos aqueles que se acham investidos de autoridade, porque há uma promessa linda do Senhor para que vivamos uma vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Então, Pai, em nome de Jesus, nós oramos pelo Brasil, nós abençoamos esta nação, nós oramos pelo novo governo, nós oramos, ó Pai, pelos governadores, pelo presidente, nós oramos pelos senadores. Nós abençoamos, ó Pai, os deputados federais, os deputados estaduais. Nós declaramos um novo tempo para o Brasil, um tempo de paz, um tempo de bênção, de alegria. Pedimos, ó Deus, livra o Brasil das injustiças, livra da corrupção, livra o Brasil, Senhor, de tanta violência doméstica, de crimes, de assassinatos. Ó Pai, nós declaramos que o Brasil é do Senhor Jesus Cristo. Nós abençoamos esta nação e o novo governo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Abra comigo, por gentileza, em Malaquias, último livro do Antigo Testamento, Malaquias capítulo 3. Se tiver alguma dificuldade, é só ir em Mateus. Malaquias é o livro antecessor de Mateus. Malaquias capítulo 3, dos versos 7 e o 8. Amém? Malaquias 3, 7. Desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais. E dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Pai Santo, graças por tua palavra, graças por teu Filho amado Jesus, que veio a este mundo morrer em meu lugar. Graças pela salvação eterna oferecida pelo sangue de Jesus. Amém. Podemos sentar? Aleluia.
Vou dividir a nossa mensagem de hoje em duas partes. Quero fazer duas observações. A primeira observação, nesses dois versículos de Malaquias, capítulo 3, versos 7 e 8. Primeiramente aqui, Deus denuncia o povo. Deus diz para o povo: vocês sempre foram rebeldes, assim como os pais de vocês eram rebeldes, vocês também são rebeldes. O povo estava afastado de Deus. O povo estava em rebelião contra Deus. E evidentemente com isso o povo estava desanimado, afastado do caminho do Senhor. Então Deus faz essa denúncia: vocês são rebeldes, como seus pais foram. E Deus dá um conselho. No verso 7, Deus diz: tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros. Deus está dizendo: voltem-se para mim. E o povo então diz, ainda no verso 7, mas em que havemos de tornar? Em outras palavras, o povo está perguntando assim: mas Deus, como assim? Pensávamos que estava tudo bem entre nós e o Senhor. Como assim voltar para o Senhor? Por acaso estaríamos nós desviados? E Deus diz: sim, vocês estão desviados, vocês são rebeldes. Eu vou dar um exemplo para vocês, de que vocês são rebeldes e que vocês estão desviados. Aí Deus faz uma pergunta: roubará o homem a Deus? Eu confesso para os irmãos que desde que a primeira vez que eu li esse versículo, eu não havia entendido muito claramente por que é que o Deus Todo-Poderoso, o dono de todo ouro e de toda prata, alega ao povo que o povo está roubando a ele, sendo que ele não precisa de dinheiro, ele é dono de todas as coisas. Mas aqui está o esclarecimento, aqui está o entendimento, por que Deus faz essa pergunta. Porque o povo estava rebelde, afastado, achando que estava tudo bem, e Deus faz essa pergunta: por acaso o homem pode roubar a Deus? Na ideia do povo, a resposta seria não. Não tem como o homem roubar a Deus. Mas aí Deus diz no verso 8: todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Deus diz: sim, é possível, e vocês estão me roubando. Deus está dizendo: este é um sinal de que vocês estão desviados. Esta é a prova de que vocês precisam voltar para mim. É que vocês estão me roubando nos dízimos e nas ofertas. Entenda algo aqui que é importante você entender. A queixa de Deus aqui não era por causa dos dízimos e das ofertas. Deus não estava sentindo falta dos dízimos e das ofertas. Deus não precisa dos 10% de ninguém. Ele é o dono de todo o ouro. Ele é o dono de toda a prata. Deus não precisa de dinheiro. O problema é quando isso se torna um sinal do desvio do coração do homem. Aí está o problema. Quando isso se torna uma prova de que o homem está afastado de Deus. A queixa de Deus era: o povo estava afastado dele, o povo precisava, Deus queria o povo de volta. Foi por isso que ele fez essa pergunta: por acaso o homem pode roubar a Deus? Então, a primeira questão de Deus com eles era a volta
quando ele diz no verso 7, tornai-vos para mim. Essa era a primeira questão de Deus, a primeira reivindicação de Deus. Por que é que Deus usou do dízimo da oferta como uma prova do afastamento do povo? Por que que Deus citou isso para eles? Deus usou essa palavra para mostrar para eles que eles estavam rebeldes. Porque o bolso é a parte mais difícil de se converter no homem, no ser humano. É o bolso. Quando o bolso se converte, tudo mais já está convertido. Quando o bolso se converteu, é sinal de que tudo mais no homem já está convertido. Quando você põe a mão no bolso para dar o teu dízimo e a tua oferta, isso significa que o teu coração já é de Deus, que você é todo de Deus. Porque contribuir não é um sinônimo de uma transação com Deus. Dizimar não é sinônimo de uma transação com Deus. Ofertar não significa fazer um negócio com Deus. Deus, eu vou te dar tanto e o Senhor me dá tanto. Não é isso. Quando a pessoa dizima e oferta, é o maior sinal que o coração dela já é de Deus. A grande prova bíblica disso que nós temos é Zaqueu. Quando Jesus foi à casa dele, e ele declarou para o Senhor: Jesus, hoje eu decido dar a metade dos meus bens aos pobres, e se eu tiver defraudado alguém, eu restituirei 4 vezes mais. E Jesus respondeu para ele: hoje a salvação entrou nesta casa. Por que Jesus disse a salvação entrou? Porque ele decidiu dar a metade dos bens dele para os pobres? Não. Por que Jesus disse que a salvação chegou até Zaqueu? Porque ele decidiu restituir 4 vezes mais do que ele havia defraudado? Não. Mas porque houve uma conversão verdadeira. Por isso eu repito, quando o bolso é convertido, todo o resto é convertido. Significa que a pessoa está com o coração dela de Deus. Então, dizimar, a palavra dizimar, ofertar, a palavra gratidão, a palavra contribuir, não significa um negócio com Deus, mas é um sinal de conversão, um sinal do seu amor para com Deus. É um sinal de gratidão para com Deus. É um sinal da tua consagração, do teu coração a Deus. Mas por que eu estou dizendo tudo isso nessa primeira observação da mensagem? Nesse primeiro dia do culto do ano novo? Para dizer para você que esta igreja, a Igreja Internacional da Família Cristã, ela é composta de pessoas comprometidas com o reino de Deus, de pessoas convertidas. E eu louvo a Deus de todo o meu coração, porque é uma igreja composta de pessoas convertidas, de corações consagrados a Deus. E por que eu digo isso? Porque nós passamos 3 anos de pandemia, que começou em 2020, 2021, 2022, tivemos o pico da pandemia em 21, de março de 21 a junho de 21, os irmãos se lembram, quando houve um período marcado pelo excesso de mortes, eram 77 mil mortes por dia, especialmente naquele período, eu vi muitos colegas meus, pastores, encerrando seus trabalhos, porque não tinham condições financeiras para continuar. E para a honra e glória do Senhor Jesus, nós passamos todos esses períodos, chegamos até aqui, estamos no primeiro dia do ano de 2023, pela graça de Deus, com todos os compromissos em dia.
Eu confesso que naquele período eu pensava: Deus, quantos pastores morrendo, muitos perderam a vida também pelo Covid, muitos morreram e muitos fecharam suas igrejas. Eu pensava: Deus, o que seria se eu tivesse que fechar a igreja também? Veio o decreto das autoridades para fecharem os templos, e eu ficava orando, olhando, quando parecia que não ia dar, olhava no extrato bancário e lá estava a oferta dos irmãos, lá estava o dízimo dos irmãos. Como eu sou grato a Deus, como eu louvo a Deus, como eu reconheço a gratidão de Deus para conosco nesse aspecto. E eu profetizo em nome de Jesus que 2023 será um ano ainda de muito mais bênçãos, em nome de Jesus. Será um ano de muita gratidão da nossa parte. Precisa ser um ano de muita gratidão da nossa parte. Eu louvo a Deus por tudo isso, em nome de Jesus. Diga graças a Deus. E como nós fazemos sempre, em cada virada do ano, nós oramos e pedimos ao Senhor uma palavra para o ano novo, uma palavra profética para nós, para ser a nossa base para o ano novo. Em 2022, os irmãos se lembram, nós temos ali no mural, o Senhor nos deu um texto um pouco longo. Nesse ano o Senhor nos deu uma palavra curta e objetiva. Na verdade, um versículo apenas. Eu gostaria de ministrar nessa segunda observação da mensagem sobre esse versículo, que você abre comigo, por gentileza, no Evangelho de João, capítulo 15. João capítulo 15, verso 16. Essa foi a palavra que o Senhor nos deu para o ano novo de 2023. João capítulo 15, verso 16. Amém? Acharam? Diz assim a palavra do Senhor: Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Amém. Por que é que nós devemos cultuar a Deus? Por que é que nós estamos aqui? Por que devemos, em 2023, continuarmos fiéis ao Senhor, adorando ao Senhor? Não apenas por aquilo que Ele nos dá. Nós não cultuamos a Deus apenas por aquilo que nós recebemos dEle, mas por aquilo que Ele é. Um Deus santo, um Deus de amor, um Deus de perdão, um Deus de aliança, um Deus de misericórdia, um Deus de promessas, e um Deus que oferece a nós o livre acesso à presença dEle, a qualquer momento, em qualquer lugar. Então vale a pena vir à igreja, vale muito a pena dizimar, vale muito a pena ofertar, vale muito a pena se consagrar a Deus, vale muito a pena viver uma vida santa, concreta, de justiça, uma vida justa mesmo diante de Deus, vale muito a pena, correta diante de Deus. O alvo do culto principal não é recebermos coisas materiais de Deus.
O alvo principal do culto não é termos soluções de problemas materiais. Nada errado com isso. Não há nada errado em recebermos bens materiais, coisas materiais dele. Não há nada errado em recebermos soluções para os problemas materiais, mas o alvo principal do culto não é isso. Em primeiro lugar, nós devemos cultuar a Deus, e nós estamos aqui por isso, diante dessa palavra que Ele nos deu para esse ano novo. O primeiro motivo é porque Ele nos escolheu primeiro. Ele escolheu você primeiro, quando você ainda era pecador, estava no pecado, na vida de pecado, perdido, longe dos caminhos de Deus. Ele te amou e te escolheu. Essa é a primeira razão, esse é o primeiro motivo pelo qual nós devemos cultuar a Deus. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei, e vos nomeei, para que vades e produzais frutos, e o vosso fruto permaneça, para que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Então nós devemos cultuar a Deus de uma maneira que Ele quer, do jeito que Ele quer, e não do jeito que nós queremos. Pastor, e como saber como Deus quer ser adorado? Como Deus quer que a gente cultuemos a Ele? Ele já nos revelou em sua palavra. Já está na sua palavra, basta nós procurarmos e fazermos a vontade dEle. Porque o culto a Deus é uma expressão daquilo que nós somos. Tem que ser assim. O culto a Deus precisa ser uma expressão do que eu sou, uma manifestação daquilo que eu sou. Deve haver uma conexão entre a nossa vida e o nosso culto a Deus. Tem que ser sincero, mas não basta a sinceridade. O meu culto a Deus, a minha adoração a Deus, tem que ser uma manifestação daquilo que eu sou, da minha vida. Louvado seja Deus. Isso é muito sério. Tanto que o Senhor Jesus nos diz em Mateus, no capítulo 5, no verso 23, ao trazeres ao altar a tua oferta, e ali te lembrares que teu irmão tem algo contra ti, deixa ali no altar a tua oferta e vai primeiro reconciliar com teu irmão, depois volta e faze a tua oferta. Note a seriedade do culto. Como nós devemos cultuar a Deus. E o apóstolo Paulo nos diz sobre aqueles que se aproximam da Santa Ceia sem estar preparado. Olha o que ele diz, ouça o que ele diz em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 30. Esta é a razão porque há muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Os crentes de Corinto estavam tomando a Santa Ceia de qualquer maneira, sem estar preparados. E Paulo diz, é por isso que há muitos fracos entre vocês, há muitos doentes, e não poucos os que dormem. Ou seja, muitos morrem por causa disso. Essa palavra deve trazer temor ao nosso coração. Porque aqui antes de tomarmos a ceia, toda vez que nós celebramos a ceia, antes de tomarmos a ceia, nós fazemos um período de silêncio, de oração, de exame de nós mesmos, de confissão de pecados. Porque havia muitos doentes, muitos fracos,
e muitos morriam por se aproximarem da ceia do Senhor sem estarem preparados. O culto a Deus deve refletir a santidade a Deus, a nossa santidade a Ele. Senão, a nossa vida espiritual ficará sempre do mesmo jeito. Se o nosso culto a Ele não for uma manifestação daquilo que eu sou, se não for uma expressão de santidade a Ele, nós vamos receber de Deus sempre as mesmas coisas. E depois não adianta gritar, não adianta clamar, não adianta ir no monte orar, não adianta chorar, não adianta jejuar, fazer campanhas, se não colocar a vida em ordem diante de Deus. Não adianta nada, todo esforço, se eu não colocar a minha vida em ordem diante de Deus. O simples fato de estarmos aqui já é um grande milagre. Quando você chega na igreja, quando você chega no templo, você já venceu uma batalha. Você sabe que toda a guerra ela é composta de várias batalhas. Quando você consegue chegar na igreja, você já venceu a primeira batalha. Por que eu digo isso? Porque se nós tivéssemos aqui as pessoas que prometem que irão à igreja, pastor, eu vou no culto domingo. Não caberia as pessoas aqui. E quando elas dizem isso, elas não dizem elas dizem com sinceridade. Elas falam de coração. Elas querem estar na igreja. Elas querem estar no culto, mas não conseguem. Então, quando você consegue chegar aqui, você já venceu a primeira batalha dessa guerra, que é seguir os caminhos do Senhor, andar nos caminhos do Senhor Jesus. O culto deve ser uma celebração alegre, sim, com cânticos, sim, com palmas. Nós gostamos de cultos alegres. Mas no culto a Deus tem lugar também para o choro. No culto a Deus tem lugar também para a disciplina na palavra. No culto a Deus também tem lugar para a correção na palavra, para a instrução bíblica e para o choro também. É Tiago quem nos diz isso, no capítulo 4, e dos versos 8 ao 10, eu vou ler para você, diz assim: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros, purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração, afligi-vos, lamentai-vos, chorai, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Então o culto deve ser festivo, deve ser alegre, deve haver muita comunhão, muita celebração, mas tem lugar também para o quebrantamento, para o choro, para a aflição. É o momento de limpar o coração. Tudo isso também pode e deve acontecer no culto também, não apenas alegria, não apenas festa. Limpai o coração, chorai, afligi-vos. Do que a palavra de Deus está falando? De quebrantamento. Aqui está uma convocação a nós para um arrependimento sincero do nosso coração, que deve acontecer no culto. Purificai as mãos, pecadores, limpai o coração, afligi-vos,
lamentai, chorai. Fala de quebrantamento. São demonstrações que devem acontecer no culto também. Ok, então já vimos em primeiro lugar, devemos cultuar a Deus, porque foi Ele que nos escolheu primeiro, não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. Em segundo lugar, nós devemos cultuar a Deus para que nós possamos produzir frutos. Para que vades e produzais frutos. O que significa produzir frutos? O fruto é a demonstração do nosso cristianismo diante das pessoas. Fruto é a demonstração do nosso cristianismo lá fora. Lá fora, onde os pecadores estão, lá no mundo. Isso é o fruto. O fruto é a demonstração do nosso cristianismo que abençoa as pessoas. Fruto é demonstração do nosso cristianismo que glorifica ao nosso Deus. Aleluia. Amém? Ouça o que Jesus diz aí mesmo em João capítulo 15, no verso 8. Nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto e que se tornareis com isso se tornareis meus discípulos. O Pai é glorificado quando você produz frutos. Somos nós que produzimos frutos. E quando você produz, Jesus está dizendo que o Pai é glorificado e você se torna um verdadeiro discípulo dele. Amados, não existe cristão verdadeiro que não seja discípulo de Jesus. Não existe cristão verdadeiro que não produza fruto. Amém? Não existe cristão verdadeiro que não queira estar sempre diante do Mestre, que não queira estar sempre junto a Jesus. Lembram daquele discurso que Jesus fazia certa vez, descrito para nós no capítulo 6 de João? Jesus discursava diante de uma multidão, eram milhares de pessoas, milhares de judeus, e em determinado momento Jesus disse: quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem parte comigo. E os judeus ficaram indignados com essa palavra do Senhor Jesus. E eles então se perguntavam: mas como? Como assim? Do que é que ele está falando? Comer a carne dele e beber do sangue dele? Está no verso 56 de João capítulo 6. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. E eles não entenderam que Jesus estava usando uma linguagem figurada. E comer a carne significa participar do sacrifício de Jesus. Quando você vem ao culto, quando você adora a Deus, quando você celebra a Santa Ceia do Senhor, você está participando do sacrifício de Jesus. Isso significa comer a carne. Beber do sangue significa beber da vida de Jesus, porque Levítico 17 nos diz que o sangue é vida. Então Jesus estava falando figuradamente. Quem não comer da minha carne, quem não beber do meu sangue, não terá parte comigo. E os judeus então disseram: mas esse discurso está duro demais. E começaram a sair, começaram a ir embora. Os discípulos então chegaram para Jesus e disseram: Senhor, a palavra do Senhor está muito dura e o povo está indo embora. E Jesus então perguntou a eles: por acaso quereis vós também ir com eles? E Pedro, que era o líder, já tomou a frente. Se Pedro dissesse: nós vamos também, certamente todos iriam com ele.
Mas Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Amém. Para quem iremos nós? Para onde iremos nós em 2023? Para quem iremos nós em 2023? A quem clamaremos? A quem buscaremos? Com quem estaremos? Se só Ele tem as palavras da vida eterna. Diga: Senhor, me ajude. Glória a Deus. Então, em terceiro lugar, porque devemos cultuar a Deus, diz o versículo, que é a palavra de Deus que o Senhor deu para nós: para que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. E aqui há muita gente que interpreta erroneamente essa parte do versículo, essa palavra de Deus: para que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Certa vez alguém chegou na igreja e perguntou para mim se poderia orar a Deus para Deus dar a ela os números da Mega Sena. A virada. E se eu dissesse para ela que sim, eu até imagino a oração dela, seria: Deus, o Senhor me dá os números da Mega Sena, mas não conta para mais ninguém não. Deixa só entre nós aqui, Senhor. E eu disse, e ela usou dessa palavra, por isso eu estou dizendo isso: pastor, mas está escrito, porque tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Tudo aquilo que é conveniente a mim. Tudo aquilo que for conveniente a mim. Não há nenhum versículo na Bíblia proibindo jogar na loto, na Mega Sena. Até porque não havia. Mas o nosso Deus é um Deus de princípios. E um dos princípios de Deus é que do suor do teu rosto comerás o teu pão. Ou seja, quer dinheiro? Vai trabalhar. Do suor do teu rosto comerás o teu pão. Agora, quando Jesus diz: você deve cultuar a Deus, porque foi Ele primeiro quem te escolheu, não foi você. Em segundo lugar, para que você possa produzir muitos frutos. Em terceiro lugar, para que tudo quanto pedirdes ao Pai, Ele, em meu nome, Ele vô-lo conceda. Tudo aquilo que for conveniente. Às vezes nós pedimos coisas para Deus e não recebemos na hora que esperamos, no momento que esperamos, porque Deus é que sabe o momento certo de todas as coisas. Amém? Temos planos para o ano novo. Você fez planos para o ano novo? Fizemos, eu fiz também. Você pode fazer também à vontade, mas não se esqueça da palavra de Deus em Provérbios 16, verso 1. O coração do homem pode traçar planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Amém? Quantas vezes nós pedimos coisas para Deus e não recebemos na hora em que nós esperávamos, no momento em que nós queríamos? Deus é que sabe o momento certo. E tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vai conceder. Só que esse tudo é tudo aquilo que for conveniente. Se eu sou um motorista aloprado, não adianta pedir para Deus uma moto 1.200 cilindradas. Tudo aquilo que for conveniente, tudo aquilo que for da vontade de Deus. Deus sabe aquilo que é o melhor para mim. A vontade dele é que é boa. A vontade dele é que é perfeita, não a minha. A vontade dele é que é agradável. Diga graças a Deus. Oremos a Ele,
Curve sua fronte, por favor. Querido Deus, querido Pai, muito obrigado por esse momento de meditação, de reflexão da Tua Palavra. Pai, nos colocamos diante de Ti com nosso coração quebrantado e humilhado. Nos expomos à Tua presença e à presença da Tua Palavra santa, viva, eficaz. Ó Pai, consagramos a Ti esse ano novo, todo o ano de 2023. Consagro a Ti a minha casa, consagro a Ti a minha vida, consagro a Ti a minha família. Consagro a Ti todo o trajeto que eu terei que percorrer nesse ano de 2023. Consagro a Ti todos os contatos com as pessoas que farei nesse ano de 2023. Consagro a Ti todo o meu trabalho. Ó Deus, que haja nesse ano novo mais e mais fome e sede em mim pela Tua Palavra, porque a Tua Palavra está firmada nos céus. Quanto amo a Tua Palavra. Obrigado, Deus. Sonda-me, ó Deus, neste novo ano, sonda o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau e conduza-me por um caminho reto, Pai. O Senhor conhece o meu coração, prova-me, ó Deus, conhece os meus pensamentos, guia-me pelo caminho eterno, Senhor. Eu quero andar nos Teus caminhos, eu quero fazer a Tua vontade e não a minha, porque a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Dá-me graça, Senhor, nesse ano novo, de um coração inclinado ao Senhor, um coração inclinado ao arrependimento, ao quebrantamento, à confissão de pecados, sempre que se fizer necessário, Deus. Obrigado, Pai querido. Muito obrigado, Pai. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Diga, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Amém. E você que está aí em casa e vai celebrar a ceia do Senhor, tome o seu pão, tome o seu cálice, a sua porção. Eu quero abençoar, consagrar a Deus, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu consagro a Ti este pão, que era simples pão, mas que a partir dessa consagração, ele se torna o símbolo do corpo do Senhor Jesus, pregado por nós na cruz do Calvário. Pai, em nome de Jesus, eu consagro a Ti o vinho, o fruto da videira, que era simples suco de uva, mas a esta consagração ele se torna o símbolo do sangue do Senhor Jesus, vertido na cruz do Calvário pelos meus pecados. Em memória de Jesus, vamos comer juntos do pão. Em memória de Jesus, bebamos do cálice. Glorifique ao Senhor. Glórias te damos, Senhor Jesus. Graças te damos, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Consagramos a Ti, mais uma vez, este ano novo em Tuas mãos. Eu consagro a Ti cada membro desta igreja, cada família aqui representada e aquelas que estão distantes. Onde estiverem nesta hora, eu os abençoo e consagro, Pai, o ano novo, em nome de Jesus. Amém. Diga graças a Deus. Nesse momento nós vamos adorar o Senhor
com os dízimos e ofertas. Nós vamos consagrar a Deus. E eu quero estar orando por isso e abençoando também cada dízimo, cada oferta. Pai Santo, Pai querido, eu quero te louvar pela sinceridade do coração de cada ofertante, de cada dizimista, de cada mantenedor. Muito obrigado, Pai, por tudo que passamos. Até aqui o Senhor sustentou, o Senhor abençoou. Se temos alguma coisa a oferecer para o Senhor, foi porque primeiro o Senhor nos abençoou. Então eu consagro a Ti cada centavo dos recursos financeiros que Teus filhos têm trazido na mesa do Senhor, na casa do Senhor. E daremos a Ti sempre a honra, a glória, o poder e o louvor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Levante suas mãos para os céus e diga comigo: Deus Pai Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu consagro a Ti o meu ano novo, a minha casa, a minha família, tudo que tenho, tudo que sou. Me abençoa, Senhor, me fortalece, ó Deus, em nome de Jesus. Amém, amém. A graça do Senhor Jesus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a tua vida, sobre a tua casa e a tua família, hoje e sempre. Amém. A Ele a glória. Amém. Glória a Deus.